Boa tarde. Pela dignidade humana das pessoas sem abrigo é o nome da petição que foi entregue na Presidência da República na passada semana. A comunidade Vida e Paz é promotora desta iniciativa que vamos conhecer dentro de instantes através do seu presidente, Henrique Joaquim, que está hoje connosco. Mas antes, os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Chegou ao fim a fase diocesana do processo de canonização da Irmã Lúcia. A ocasião foi assinalada no Carmelo de Coimbra, diante de um grande número de fiéis. A Igreja do Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, foi pequena para acolher todos os que se quiseram associar a este momento. A cerimónia pública encerrava a fase diocesana do processo de canonização da Irmã Lúcia de Jesus. 15.000 páginas em 15 caixas, que são o sinal visível de um trabalho intenso que deixa, nos que nele participaram, a sensação de um dever cumprido. Um dia muito feliz, é uma etapa principal que vai terminar e confiamos agora todo este trabalho à intercessão da Irmã Lúcia para que chegue a bom termo rapidamente e do que tanto desejamos. Rapidamente? Está esperançoso em que é um processo rápido agora? Não, vai ser um processo longo, mas que não seja mais demorado que aquilo que é necessário, digamos assim, embora vai demorar algum tempo. De qualquer forma, alegramos-nos hoje com esta etapa que se conclui. Nesta ocasião, todos aqueles que estiveram envolvidos no trabalho prestaram juramento de sigilo em relação às matérias tratadas e toda a documentação foi depois selada através de selos lacrados com o sinete do Bispo de Coimbra. Foram 9 anos de um trabalho meticuloso que agora segue para Roma. Fica a esperança de que esta próxima fase seja mais breve. Não sabemos. Esperamos que sim, que seja tão breve quanto possível, mas que tudo avance com segurança, com um bom ritmo e que do céu venham sinais para confirmar aquilo que de facto se tem vindo a fazer cá em baixo na terra. Foram muitos os que se quiseram associar a este momento, em particular a família espiritual da Irmã Lúcia. Pois nós, como família carmelita, estamos a viver este momento, enfim, com muita alegria, com muita gratidão, por termos, dentro desta ordem religiosa dos carmelitas descalços, esta figura tão eminente como é a Irmã Lúcia, com tudo aquilo que ela significa para a Igreja Portuguesa e também naturalmente para o Carmelo, porque a Irmã Lúcia vem com certeza enriquecer também com a sua experiência mariana, com a sua experiência cristã, ela vem enriquecer todo o património rico que o Carmelo possui. E, portanto, a Irmã Lúcia, se Deus quiser, há de ficar inscrita nesta grande galeria de santidade que esta família religiosa possui e, naturalmente, que nós estamos muito felizes por este dia, por este passo que estamos a dar. Fátima e a sua mensagem, o testemunho dos videntes e o percurso de vida da Irmã Lúcia, tudo se integra neste fenómeno de fé que despertou sempre, ao longo dos anos, vozes discordantes e tentativas de descredibilização. As forças do mal não estão paradas, nem estão caladas. Tentam sempre levar a deles por diante. E nós notamos em muito do que se escreveu, a vários níveis, esta nota sempre negativa, sempre no deitar abaixo, sempre neste contraditório constante de dizer não é verdade, ela não é o que diz ser, ela não é a pessoa séria que queremos que ela seja, é sempre a descredibilizar constante, que aliás é uma campanha que não terminou, mas que ainda hoje continuamos a notar que ela existe, embora neste momento a força positiva seja muito mais forte. E é interessante perceber um pouco isto, que ainda hoje conversávamos ao meio-dia, a Igreja não impôs Fátima, o povo impôs Fátima à Igreja. Esta fase do processo de canonização da vidente de Fátima reuniu todos os escritos da Irmã Lúcia e depoimentos das testemunhas ouvidas acerca da sua fama de santidade e das suas virtudes heroicas. Toda a documentação segue agora para Roma, passando para a competência direta da Santa Sé e do Papa. O processo de canonização segue agora para Roma. Frei Romano Gamalunga, postulador,
e explica o que será feito nesta segunda fase. Quando o processo chegar à congregação, será feito o pedido para que se possa abrir. Uma cópia ficará na congregação da causa dos santos, outra virá para a apostolação. Depois é preciso estudar os volumes. Serão cerca de 50 para um total de 16.000 páginas. A congregação vai estudar o processo e, se este foi bem organizado, a sua validade. Depois, um relator apresentará a posício, que é a recolha das melhores provas documentais e testemunhais que foram recolhidas ao longo destes anos, de forma especial o testemunho das irmãs que com ela conviveram ao longo dos anos. E questo per dimostrare che effettivamente ha vissuto in una maniera santa la sua vita cristiana, perché Lucia è diventata santa negli anni, non è santa per le apparizioni. È santa proprio per un cammino di conversione molto lungo, vista la sua missione di rimanere sulla terra a portare avanti il messaggio di Fatima a differenza dei cuginetti, e quindi possiamo in lei vedere veramente anche come c'è stato un cambiamento nella sua vita. Quando a congregação reconhecer a heroicidade de virtudes com o decreto que a declara venerável, é que se necessitará de um milagre obtido por sua intercessão. Cioè che la Chiesa riconosca che una guarigione è avvenuta in maniera eccezionale dal punto di vista medico, effettivamente è quel segno che Dio vuole dare perché possa essere reso un culto pubblico a lei. Ma qualche caso che da approfondire già lo abbiamo, ma penso che fra qualche mese, perché prima iniziamo questo lavoro a Roma, diciamo. Frei Romano Gambalunga considera que não existem dúvidas acerca da santidade da irmã Lúcia, mesmo no Vaticano. Il fatto stesso che Benedetto XVI abbia dispensato dai 5 anni che bisogna aspettare 5 anni, vuol dire che lui stesso, diciamo, ha voluto confermare quello che è il sentire del popolo di Dio, no? Vox Populi, Vox Dei si diceva una volta e credo che sia vero, cioè Lucia è per la gente già santa, anche per molti, diciamo così, ecclesiastici, però il cammino prudente della Chiesa è perché poi verrà proposta anche a tutto il mondo, non solo a chi, diciamo, crede già. Fica a esperança de que a fase que agora se inicia seja bem mais breve que os 9 anos que durou a fase diocesana. O papel do educador cristão esteve em debate num ciclo de formação para professores no Porto. Como educar os jovens para os valores cristãos na atual realidade da sociedade, marcada pelo debate de questões fraturantes, como o acolhimento aos refugiados ou a eutanásia? Esta foi a grande questão em cima da mesa no mais recente encontro de formação para professores de educação moral e religiosa católica. Tentar perceber o que é importante efetivamente levar para a sala de aula. Não é fácil debater com o jovem de hoje o assunto da eutanásia, porque muitos entendem que está certo. E, portanto, que não há problema nenhum em pedir-se a morte medicamente assistida. E é muito difícil com eles debater um assunto quando eles estão numa idade, nomeadamente no meu caso concreto, quando estamos no 9º ano, em que só aquilo que eles construíram como conceito é válido, ter de levar alguma coisa que dê um sentido diferente à vida, que tenha princípio e valor, é difícil, muito difícil. Foi com esta temática em mente que o Secretariado Nacional da Educação Cristã da Igreja Católica em Portugal promoveu esta formação com centenas de professores na Casa Diocesana de Vilar, no Porto. Formar os professores, dar aos professores as ferramentas teóricas para que depois, em contexto de sala de aula, em contexto de comunidade educativa, encontrem a melhor maneira para ajudar os alunos e os outros adultos que vivem na comunidade educativa a pensarem sobre questões, enfim, fraturantes, nomeadamente as questões ligadas à bioética, à questão da eutanásia, à questão do aborto, mas também a toda esta dimensão do não respeito e das chagas humanas que existem hoje em dia, o tráfico da pessoa humana, os abusos sobre a pessoa humana, o mundo da prisão, que também teremos aqui esta dimensão, o mundo da prostituição ou
da dinâmica da prostituição. Tudo isto para quê? Para tornar os professores de Educação Moral e Religiosa Católica mais lúcidos, com mais luz, para que possam ajudar a escola a fazer aquilo para a qual existe, que é formar as pessoas, prepará-las para a vida. Dignidade da vida humana, um percurso em construção numa escola com lucidez. Foi este o tema escolhido para 2 dias de reflexão com o apoio de oradores de dentro e fora do mundo católico. Entre as conclusões ficou expressa a importância dos educadores cristãos ajudarem as novas gerações a serem capazes de pensar por si próprias, de vincar a mensagem cristã de defesa da vida e de esperança nos debates que mais contam para o presente e para o futuro. A nível de todo o ensino e a nível de uma cadeira como a Educação Moral e Religiosa Católica, penso que é chegado o momento de, sem deitar os programas fora, e às vezes a tentação é grande, sem deitar os programas fora, partir da realidade e aplicar os programas à compreensão daquilo que é a realidade. E aí teremos alunos atentos e estaremos a prestar um serviço às pessoas que seja um serviço que lhes permita não só ganhar em dignidade, mas neste momento ganhar em possibilidade de vida, porque, não se esqueça, pode-se morrer com a maior dignidade humana, mas não é para isso que nós cá estamos, é para viver de facto. O setor da comunicação social também esteve representado entre os oradores, reconhecido hoje como um dos atores principais na educação não só das crianças e jovens, mas da sociedade em geral. Micael Pereira, do Jornal Expresso, destacou desafios como a crise nos mídia e o surgimento das redes sociais, que contribuíram para a massificação da informação, mas também, como já alertou o Papa Francisco, favoreceram a criação de uma cultura da indiferença. Fazem com que seja, hoje em dia, muito difícil combater o fenómeno da indiferença, que das pessoas sentirem-se indiferentes, porque realmente, se estão inundadas de informação, têm muita dificuldade em discernir o que é importante do que não é importante e de sentirem-se inquietas com isso. Os professores de Educação Moral e Religiosa Católica debateram no Porto os desafios da sua missão no contexto de temáticas relacionadas com a vida e que hoje estão em debate, como a eutanásia, o tráfico de pessoas, a crise de refugiados e a família. Uma ação que decorreu também recentemente para os professores, mas da região sul. Agência.eclésia.pt é neste portal informativo que encontra atualizados a cada instante os temas da atualidade na Igreja Católica. 4.200 assinaturas dão corpo à petição pela dignidade humana das pessoas sem abrigo. Ela foi entregue na Presidência da República e contamos hoje entre nós com o Presidente da Comunidade Vida e Paz, a instituição promotora desta iniciativa. Muito boa tarde, Henrique Joaquim. Obrigado por estar entre nós. Trata-se de uma petição entregue na Presidência da República, também enviada à Assembleia da República, 4.200 assinaturas. Houve uma adesão muito interessante das pessoas a esta solicitação. O que é que se pretende, então, com esta iniciativa? Boa tarde, antes de mais, e obrigada pelo espaço. Pretende-se chamar a atenção da sociedade civil em geral e do Governo em particular para a situação destas pessoas e pretende-se que esta chamada de atenção não seja apenas no Natal ou quando faz muito frio, que nos lembramos que elas estão na rua. E queremos também, por outro lado, valorizar o trabalho que é feito cotidianamente, diariamente, por muitas instituições e por muitas pessoas a nível particular, mas capacitar esse trabalho com um instrumento político que comprometa todos os atores. E neste momento aquele que nos faltava para fechar este ciclo e este círculo positivo é também o Governo, juntamente com as autarquias e com as instituições, para ver se conseguimos de facto erradicar o problema. O horizonte desta iniciativa, o ideal era até 2020, não é? É esse número que também apontam. Que medidas, ao fim e ao cabo, solicitam e recomendam que sejam postas em prática para que se verifique, então, esta saída das ruas de tantos sem-abrigo? Em primeiro lugar, aquilo que nós solicitamos é que seja retomada a estratégia que existiu até 2015 e que teve alguns resultados positivos, nomeadamente o pôr as pessoas numa consciência mais coletiva e na necessidade de intervir em conjunto.
Agora é preciso fazer mais e é preciso continuar a fazer, porque o problema não está resolvido, porque há pessoas a viver na rua por situações várias e muito complexas. Em segundo lugar, solicitamos que isto seja uma estratégia integrada, que não seja apenas local, mas que seja nacional, respeitando o local, e que nos ponha a todos num objetivo comum. Eu julgo que não basta dizer que Portugal é um país solidário, e é, de facto. Nós, quando colocamos em 2020, é porque, tendo a noção da história, do trabalho que já foi feito, conhecendo as dezenas de instituições que estão a trabalhar, sabendo da sensibilidade, inclusive, de algumas instituições públicas, designadamente de autarquias, a autarquia de Lisboa, de Coimbra, do Porto, que estão muito envolvidas, a do Funchal, estão muito envolvidas nisto, aquilo que nós precisamos aqui é de uma alavanca, de um objetivo comum, e eu penso que é possível até 2020 nós não termos ninguém na rua por falta de condições. Pode ser por outra situação qualquer, mas por falta de condições, se nós atuarmos de facto de uma maneira mais integrada e mais centrada nas pessoas, eu julgo que esse desígnio é positivo. E nós já demos provas noutros campos, quando temos um desígnio coletivo, nós mobilizamos e nós resolvemos. Portanto, eu acho que este é mais um exemplo daquilo que nós podemos abraçar. Portanto, não é irrealista, é um sonho, mas se formos pelo sonho, ele é possível. Sublinhou o não haver ninguém na rua por falta de condições. No entanto, por vezes o estar na rua depende de muitos fatores e as pessoas não é fácil retirá-las de lá apenas oferecendo condições alternativas, não é? Por vezes é um processo complicado que envolve a própria pessoa, os seus ritmos de vida, a sua saúde mental tantas vezes, e é isso o dia-a-dia da comunidade Vida e Paz, não é? Ir um bocadinho descobrindo estas pessoas e trabalhando com elas. Sim, e aquilo que nós já todos sabemos é que quanto mais tempo a pessoa está nesta situação, mais difícil é de reverter o processo. Portanto, aquilo que nós queremos também com esta chamada de atenção e com este instrumento que esperamos o Governo ponha rapidamente cá fora, é também prevenir estas situações. Ou, quando elas acontecem, tentar resolvê-las o mais rapidamente possível. Se nós tivermos, de facto, respostas ao nível da habitação de transição, ao nível da habitação temporária, mais amigáveis, mais receptivas às pessoas, se nós tivermos procedimentos mais ágeis, se tivermos uma comunidade mais sensibilizada para estas situações, que nos identifica as situações mais rapidamente, é melhor e é mais fácil atuar sobre elas. Depois, se estivermos nas situações mais complexas, ao nível da saúde mental, ao nível dos tratamentos terapêuticos, uma rede mais articulada, mais congregada, também é possível trabalhar de forma mais eficiente. E, por último, na última fase do processo, mas não menos importante, que é a da reintegração, aquilo que nós solicitamos nesta estratégia são medidas ao nível do apoio ao emprego e são medidas também de transição para a vida ativa, para a vida autónoma, que permita a estas pessoas ter um período, se calhar, adequado às suas capacidades, com o apoio técnico, mas que lhes permita acreditar que é possível voltar a viver de forma autónoma. E aí também, ao nível da saúde mental, tem-se dado alguns passos. Muito recentemente, a criação da Rede Nacional de Cuidados de Saúde Mental é um aspecto positivo para esta estratégia. Aquilo que nós esperamos é que não sejam medidas avulso e que elas sejam vistas de uma forma integrada, centradas, mais uma vez digo, nestas pessoas. E isso tornará a intervenção muito mais eficiente. Isso quer dizer o quê? Que teremos cidadãos e pessoas a viver de forma muitíssimo mais digna. Para estas pessoas saírem da rua, que género de instalações ou de estruturas ou de equipamentos é que seriam necessários? Seriam habitações mais pequenas, próximas da comunidade, acompanhadas? O que é que faz falta? Sem dúvida. Hoje, em Lisboa, por exemplo, já se percebeu, nos anos 80, 90, que havia outro perfil de pessoas em situação de sem-abrigo, que havia muitíssimo mais pessoas, criaram-se respostas maiores, onde as pessoas estavam alojadas em forma mais massiva. Já se percebeu que isso não dá resultado. Isso é muitas vezes contraproducente. Nós encontramos essa resistência na rua. Às vezes as pessoas dizem: eu prefiro estar aqui do que ir para ali. Então nós temos que apostar, e estamos a apostar, em unidades mais pequenas. Nós contamos, Comunidade Vida e Paz, ainda este ano, juntamente com outras organizações, com o apoio da Câmara, mais uma vez, ter essa rede de respostas, de apartamentos partilhados, que sejam de transição e que permitam, de facto, a pessoa ter um espaço mais seu, ainda que seja partilhado com mais 5, 6, 7 pessoas máximo. Nós não defendemos unidades maiores do que isto, e que tenham o acompanhamento técnico. Na reinserção social, exatamente a mesma coisa. Nós temos há 7 anos uma unidade que tem dado grandes e outros para a saúde mental, e depois apartamentos partilhados,
e vê-se que durante 6, 7, 8 meses é possível acompanhar estas pessoas, é possível elas irem se capacitando nas suas atividades cotidianas, ou seja, são eles que gerem a casa, são eles que têm que perceber as necessidades básicas da casa e da vida normal de um cidadão e que têm que acreditar e demonstrar que são capazes de o fazer e muitos conseguem. Agora, se temos respostas massivas, isso é muito mais difícil de conseguir, porque depois tem que haver outras regras, tem que haver outras estruturas, tem que haver outras formas, que muitas vezes desresponsabiliza a pessoa, que não a compromete tanto no seu próprio processo. Portanto, esta dispersão positiva destas respostas, destas unidades, eu julgo que será uma estratégia de futuro a replicar, porque as experiências que têm sido feitas, pelo menos no nosso caso e com outras instituições, têm dado muito bom resultado. Só para dar uma ideia, aproveitando, porque nós também temos... Aqui tem sido a iniciativa, às vezes, das câmaras e da negociação local. Nós, com a Câmara de Odivelas, utilizamos um apartamento que nos é cedido gratuitamente, e agradeço, e onde passam, em média, 9, 10 pessoas por ano. O apartamento tem capacidade para 5 pessoas, significa que de 6 em 6 meses nós estamos, de facto, a conseguir fazer a transição das pessoas que vêm de tratamento, que vêm do processo de capacitação para a vida ativa, para a vida autónoma. Portanto, é possível apostar nesta lógica de intervenção, é mais digno, as pessoas sentem-se muito mais cuidadas e para nós também, em termos técnicos, é muito mais humano a relação que se estabelece. Muito bem, Henrique Joaquim, continuamos a acompanhar então o evoluir e os resultados que se esperam obter com esta petição agora entregue. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Uma ação da sociedade civil que visa retirar das ruas os sem-abrigo e acabar com esta fragilidade social, acolhendo e gerando oportunidades de futuro para aqueles que apenas tinham a rua como abrigo. A terminar, eu recordo que ainda hoje, pelas 22h45, na Antena 1, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.